boa noite a todas e todos. Vamos esperando os nossos convidados, as nossas convidadas entrarem aqui na nossa live. Em alguns momentos também já entra o nosso convidado da noite, professor Ricardo Severo. É uma satisfação recebê-las a todos e todos mais uma vez na nossa live. Por gentileza, deixem o seu coraçãozinho, comentem aí de onde são. A Ana Cristina, boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite a todas, todos e todes que estão entrando aqui na nossa live. Boa noite, Wanda. Por favor, escrevam aí de onde vocês são. Boa noite, EMS Biadio. Muito bem, professor Ricardo já pede para participar. Estar aqui na tela conosco. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindas. Boa noite, professor Ricardo Severo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nós Vitor. vamos nesse tempo aqui, um pouquinho antes, recebendo, né, as pessoas. A Wanda já nos disse que é de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite a todos os amigos e colegas das universidades de Santa Catarina, dos institutos de pesquisa e das escolas de Santa Catarina. A Ana diz que é do PPG, Unicamp, Grupo em Pesquisa São Paulo. Seja bem-vinda também, Ana. Sejam bem-vindos a todos e todos. MS Biadio diz que é de Porto Alegre. A gente vai dando essa de youtuber, de instagramer, né, Ricardo? Estamos aprendendo, né? E nesse sentido a gente vai se comunicando, não é? Com o nosso público e trabalhando com divulgação científica também, né? Uma outra forma, essa aqui do Instagram, além das nossas palestras, dos nossos textos, e, enfim, dos nossos congressos, a gente encontra também esta forma aqui de divulgar a ciência e de comentar aspectos importantes, né, do nosso campo de pesquisa que é tão caro, né, para a gente, para os demais interessados, para a sociedade como um todo. Né? Então, de imediato, a gente quer agradecer imensamente a disponibilidade do professor Ricardo Severo em participar aqui conosco do grupo de estudos e pesquisas em juventudes e educação, o GEP-JUVE da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? O professor Ricardo Severo, que é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Então, nós compartilhamos a mesma alma mater do doutorado, né? E o professor Ricardo Severo é professor da Universidade Federal do Rio Grande, né? A nossa querida FURG, localizada, então, no sul do estado do Rio Grande do Sul. Tá? O professor Ricardo, quando iniciar sua fala, pode comentar um pouco mais a sua área de atuação, onde atua na graduação, na pós-graduação, o que tem orientado, o que tem pesquisado, né, para colocar aqui para as nossas convidadas e para os nossos convidados desta live. A proposta de hoje é falarmos sobre juventudes e política, né, um tema que o professor Ricardo vem se debruçando já há algum tempo, né, nas suas pesquisas, nas suas leituras, nos seus fazeres pedagógicos, teóricos e metodológicos. Né? É um tema fundamental, né, principalmente para nós debatermos frente ao Brasil que nós encontramos, o contexto, a conjuntura na qual nós nos encontramos. Né? Então, a proposta desse ciclo de lives, formado por 10 lives, é explorarmos múltiplos elementos, né, do cotidiano dos jovens, das vivências dos jovens. Tivemos a primeira live há 2 semanas com a professora Rosane Castilho, da Universidade Estadual de Goiás, que nos trouxe reflexões sobre juventude, projeto de vida e futuro. Tá? Então, hoje, 15 dias depois, estamos com a nossa segunda live, que ficará gravada aqui no perfil jepjuve.urgs do Instagram e também fica no nosso perfil do YouTube, né, para que várias pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos compartilhados aqui nessa nossa live. Então, de imediato, nós vamos passando a palavra para o professor Ricardo, mais uma vez agradecendo a disponibilidade. A gente sabe que as nossas agendas estão
bastante lotadas nesse período de pandemia, que o nosso trabalho triplicou, para dizer no mínimo, né, em função das atividades remotas e das múltiplas reuniões, atividades de ensino, pesquisa e extensão que a gente vem desenvolvendo, mas sempre a gente agradece a possibilidade dos colegas em compartilhar esse esforço, né, necessário para que os nossos estudos possam ir para além dos muros da academia. Né? Então seja muito bem-vindo, Ricardo. É a primeira vez que nós conversamos. Espero que prontamente seja possível a gente se encontrar pessoalmente, seja aí em Rio Grande, seja aqui em Porto Alegre ou em outro lugar do nosso vasto Brasil, né? Num evento científico, numa atividade acadêmica próxima, que logo seja possível, né, um encontro presencial com muita segurança. Então seja muito bem-vindo e com a palavra está contigo, então. Então, Vitor, muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. E é muito bom também poder conversar sobre tema que, como tu comentou, eu considero muito importante, em especial no momento atual em que nós estamos passando, né, nós estamos vivendo. Falar um pouquinho, então, em relação às atividades, como tu comentou, eu sou, então, professor da Universidade Federal do Rio Grande. Antes, eu fui professor da Universidade do Pampa, do qual eu tenho muito carinho, né? Trabalhei lá na fronteira, em Santana do Livramento, e desde 2015 estou na FURG. Eu sou professor da especialização em Sociologia e do mestrado de Educação da FURG. Atualmente estou fazendo um estágio pós-doutoral EAD, né? Com a professora Vivian Weller, do grupo Geraju, Geração e Juventudes. Né? E também, esse ano, tive um grande prazer de participar junto com a professora Carla Corrochano, do grupo de trabalho Sociologia da Juventude, que surgiu esse ano, né, na Sociedade Brasileira de Sociologia. Um espaço que foi muito legal para ouvir vários colegas com trabalho sobre juventude em vários aspectos, como falar sobre projeto de vida, política, trabalho, educação, enfim, uma série de temas super importantes para compreender a juventude. Bom, entrando um pouco no tema, né, sobre juventude e política, eu particularmente comecei a pesquisar, pesquisava movimentos sociais, né, e comecei a pesquisar a juventude a partir das ocupações que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul em 2016, na rede estadual. Né, e das repercussões que tiveram desse movimento. E aí comecei a acompanhar o trabalho de várias pesquisadoras, o professor Luiz Antônio Groppo, por exemplo, que tem uma série de trabalhos e uma equipe muito legal que todo o país juntou uma série de pesquisas, de trabalhos sobre o tema. Né? Mas uma coisa que eu percebi já naquela época, né, comecei a se envolver na perspectiva da sociologia do conhecimento e com o apoio do Karl Mannheim, que o pessoal conhece mais pelo livro Ideologia e Utopia, e no aspecto da análise da juventude a partir das perspectivas de análise geracional, né? Que é o que eu tenho buscado enfocar. Naquele grupo, naqueles grupos, uma das coisas, e aí esse é o elemento fundamental para já começar nosso debate, deve te lembrar, e quem acompanha a pesquisa sobre juventude e acompanha o tema também, que geralmente era colocado, não, mas esses jovens estão sendo mandados por alguém. Né? E isso Era um discurso bastante recorrente, né? Era super recorrente, e isso para mim ficou bem explícito que não era o caso. Né? Inclusive, era bem o contrário. Eles começaram o processo de mobilização por N questões, mas eu vou dizer assim, primeiro pela questão que o Estado passava e passa, né, de total falta de financiamento da educação, do risco à época de apoio, de aprovação do projeto local do Escola Sem Partido, da época do deputado estadual do Novo, que agora é deputado federal. Eu não gosto de falar o nome desse sujeito, né, mas enfim. E também em apoio aos professores e professoras que estavam em greve, que estavam com seus salários parcelados, e ainda estão, né? Além de ter o salário defasado, ainda está parcelado.
Mas nas ocupações, o que é interessante de acompanhar? A Natália, que foi minha bolsista, acompanhando aqui, um beijão para a É Natália. muito bom esse feedback dos estudantes, né? É, Parabéns, Natália, por prestigiar o teu professor e ter essa conexão conosco aqui. inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre o projeto que a gente trabalhou junto. Uma das coisas que eles deixavam bem sempre delimitados, olha, quem faz a ocupação somos nós. A gente aceita que vocês, professores e professores, nos ajudem, mas não se metam nas nossas pautas e na nossa organização, né? Sempre deixavam bem delimitado nos espaços em que eu pude acompanhar Uhum. que eles estavam coordenando aquilo. E o que foi legal também? Uma mudança de postura em relação à própria concepção do que é o espaço escolar, de se apropriar do espaço escolar, de começar a fazer um processo de gestão daquele espaço e dizer, por que eu estou estudando tal coisa? Por que eu tenho que me responsabilizar por esse ambiente, né? E também uma compreensão de participação política que foi muito legal, um processo de formação, autoformação Formação. política, né? Uhum. Uhum. E escapando daquela perspectiva que a gente chama de adultocêntrica, que é nós dizendo o que tem que fazer e nós era o contrário, não, a gente recebe apoio, mas nós temos a nossa autonomia. E também uma variedade de formas de organização, né? Tem aqueles que aceitavam os processos de liderança, tinha uma organização mais vertical, outros mais horizontal, e assim por diante, né? Bom, um dos artigos, inclusive, que saiu foi sobre a construção curricular por parte desses jovens. Quer dizer, eu quero construir, eu quero ajudar a construir meu currículo, né? Um dos resultados, então, que a Natália está nos acompanhando foi um projeto de extensão que nós fizemos chamado Debates Escolares. A gente começou a trabalhar junto a uma escola em Rio Grande, né? E que a Natália foi bolsista durante um bom tempo e foi, inclusive, uma das idealizadoras do projeto, né? Ela que dizia, olha, eu quero ir para conversar com os estudantes porque eles não têm espaço para debater temas que eles acham interessantes. A ideia era essa. Inclusive, isso é um dos argumentos que eu trago, não só eu, mas enfim, por exemplo, a Marilena Chauí fala da estrutura autoritária da nossa sociedade, né? E não é uma coisa que as pessoas façam por maldade, mas aqui às vezes, por exemplo, ia numa escola ou em um outro ambiente, a gente quer criar um espaço para diálogo dos estudantes, para que eles nos digam o que eles querem discutir, quais são os temas que eles acham importantes. E muitas questionam, mas como assim? O que vocês vão ensinar? Qual é o plano de ensino? Não, mas o plano de ensino é esse. Eles vão construir conosco. Então era difícil determinar para o grupo de direção de algumas escolas, dizer, nós não queremos dizer de antemão o que nós vamos ensinar. Nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é dialogar e auxiliar eles à busca de materiais e etc. Né? Inclusive, um dos momentos que aconteceu, bem interessante, que denota isso, a Natália estava numa oficina e faltou caneta para escrever no quadro, né? E aí as meninas que estavam tendo oficina junto com a Natália comentaram, mas por que não tem isso? Por que não tem? Acabou o recurso e tal. Por que vocês não vão perguntar para a diretora? Já pensaram para quem vocês podem conversar e tal? As meninas foram perguntar para a coordenação e gerou-se uma revolta enorme da escola. Mas como assim? Por que estão nos questionando? E elas queriam só dialogar, elas não estavam cobrando. Então, Vitor, o que eu reparo? Nós não estamos, de modo geral, acostumados com diálogo. É sempre uma perspectiva autoritária, de modo geral, que está perpassado por toda a sociedade. Inclusive, tem referências que trabalham sobre isso, não só no Brasil, mas isso é uma característica bem própria e estrutural, no meu entendimento, do país. Né? Com conjunturas diferentes, com características geracionais diferentes, mas que acaba tendo uma continuidade. O que o Acho autor que chegou a... a própria necessidade de entender quais são as pautas que os jovens trazem. Perfeito, Tá? é. Eu sempre digo assim, nessa metáfora, não adianta dar apenas voz aos jovens, porque se tu dar voz para alguém, pode deixar essa pessoa falando sozinha.
Né? Tá? É necessário, ao mesmo tempo que se dê voz aos jovens, que se dê ouvidos aos jovens e que essas vozes sejam amplificadas. Né? Eu acho que isso é E, entender qual é a perfeito. agenda da juventude, qual é a pauta reivindicatória, né, dos jovens. E muitas vezes acontece também de criar espaços formais para dizer que existe a participação e de fato ela não acontece, né? Não sei de que adianta essa formalidade do espaço de participação, mas de fato ele não funciona. Bom, seguindo então os estudos, o que eu comecei a fazer em 2019 no projeto de pós, no projeto que foi aprovado pelo CNPq, era uma pesquisa junto a jovens de ensino médio em 3 cidades: Pelotas, Caxias e Porto Alegre, né, em que nós fomos a escolas de ensino médio de escola federal, privada e estadual, para tentar fazer uma análise sobre a questão da educação, cultura, política e mídias sociais, né. Um dos enfoques que eu busquei dar é essa análise sobre o recorte ideológico, né? E que eu te comentei sobre o artigo que foi publicado por mim e pela professora Vivian, junto a jovens de direita. A gente fez análise de todo o espectro, vamos dizer assim, ideológico. A gente usou uma escala de 1 a 10. Como é que tu te identifica ideologicamente? A pergunta era essa, né? Hum? Tem o André Singer, o André Singer, eu acho que tem um trabalho dos anos 2000, um livro publicado que ele vai trabalhar com a questão da escala. Tem um professor Vaqueiro que trabalha com outro tipo de escala, mas é também da questão ideológica, mas em síntese. A autoidentificação nos ajuda a compreender quais vão ser as formas de participação e quais serão as pautas desses jovens. E nós conseguimos da equipe definir um perfil mais ou menos de jovens que se definem de esquerda, de centro, de direita, né? E nós percebemos que existe respaldo em outras publicações que compreenderam que o perfil é muito próximo. Por Uhum. exemplo, tem a Rosana Pinheiro Machado, que fez aquele trabalho etnográfico em Porto Alegre, né? Desde a época dos rolezinhos e a transformação do lulismo para bolsonarismo, né? Mas essa mudança teve um aspecto que a gente conseguiu perceber também na pesquisa, que ela verificou o seguinte: bom, nos jovens que eu estou pesquisando da periferia, houve, por lado dos meninos, como é que eu posso dizer assim, uma conversão ao bolsonarismo junto a pautas moralistas, e não vou dizer conservadoras, vou dizer reacionárias mesmo. Uhum. Uhum. E de outro lado, das meninas houve um processo de empoderamento a partir de um feminismo classista, né? Não classista em termos explicitados, mas a partir da sua posição estrutural. Vamos discutir a questão de mulher periférica, pobre, e a nossa relação que nós temos em casa, no trabalho, na escola e assim por diante. Então, ela percebeu que essas meninas elas se auto-identificavam como feministas e os meninos como bolsonaristas, né? Na nossa pesquisa, a gente percebeu um movimento também muito, muito parecido. Como regra, vamos dizer, muito, muito, muito explicitado, e também tem que levar em consideração o seguinte: o ensino médio aqui no Estado, até pelo PNAD, que também acabou tendo uma repercussão na pesquisa, o ensino médio ele é majoritariamente frequentado por jovens brancos. Jovens negros no Estado, eles são minoria, né? Mas mesmo considerando essa diferença, existe uma proporção muito, muito, muito superior de jovens que se identificam como direita e de extrema direita que são brancos. E na nossa amostra, jovens brancos de escolas privadas e de religião católica ou evangélicos, sendo os evangélicos mais fortes naqueles que se definem como extrema direita. De Uhum. outro lado, aqueles que se identificam como de esquerda, mulheres negras e de escolas ou estadual ou federal, né?
Bom, mas o que ajuda o que vai auxiliar a compreender esse perfil? No nosso entendimento, e não parou aí, depois eu comecei a fazer entrevistas que já terminaram e agora estou fazendo análise, esse perfil nos ajuda a compreender, primeiro, quem existe, não sei se lembro dos trabalhos do Bourdieu, que tinha aquelas escalas que a gente identificava de acordo com a ocupação, né? Então é uma coisa mais ou menos assim, a gente consegue perceber a partir do espaço social que esses sujeitos eles participam e estão, existe uma certa ressonância em termos de autoidentificação ideológica. Né? Não é mecânico, né? Mas ela existe, como tu falou, um espaço de contextualização e que vai construir determinadas pautas. E o contexto em que nós vivemos ajuda a influenciar muito isso, né? Então, por exemplo, esses jovens de direita, a questão dos valores familiares são muito fortes, né? Então sempre a valorização da família, e aí aquela família num modelo mais Heteronormativo. exato, heteronormativo, né, que a gente possa imaginar, uma desconfiança com a categoria de professores, e o que ajudou também a compreender, inclusive, é o uso das mídias. Jovens de direita costumam utilizar mais YouTube para se informar, e jovens de esquerda, Twitter. Mesmo que a ferramenta utilizada com maior quantidade, no geral, seja o WhatsApp, quando vai discutir política, por exemplo, para a direita é o YouTube e para a esquerda é o Twitter. E aí é interessante perceber como é que foi no período eleitoral e como é que tem sido. Foi vários artigos de jornal, de mídia de modo geral, chamando a atenção de como o YouTube, ele não sei se tu vai te lembrar, mas como ele estava tensionado para a direita. Como surgiram vários youtubers direitistas, né? Isso E os ressonou muito próprios forte. canais do YouTube, as plataformas do YouTube voltadas para a direita, né? Exato. Mas uma coisa que é interessante perceber é que quando vai falar em assim, confiança, nível de confiança e desconfiança, por exemplo, quando tu vai falar com política, quem é que tu mais confia ou mais desconfia? Geral, todos assim desconfiam muito das redes sociais. Então, essa questão de difusão de fake news via WhatsApp não pega a juventude, pega gerações mais velhas. E daí pode vir o apelido do tiozão do WhatsApp, né? Exatamente. Né? Essa gurizada ela não cai nesse papo ruim, entende? De modo geral. Mas a gente consegue perceber algumas coisas que... E aí também tem um recorte geracional nosso, né? Houve um deslumbramento com o surgimento da internet, que ia ser tudo maravilhoso, democrático. A gente percebeu que não foi assim, né? E também uma crença de que as instituições tradicionais elas perderiam seu poder na socialização, na sociabilidade. E os dados não têm demonstrado isso, né? Existem diferenças. Por exemplo, como eu estava chamando a atenção, os jovens de direita eles dão maior valor ao aspecto familista, nesse elemento heteronormativo. Mas eles não descartam a escola como elemento importante nesse processo. E existe um reconhecimento, aí não só para a esquerda, mas inclusive naqueles que não se identificam com nenhum aspecto ideológico, com o ambiente escolar. E que reconhece o ambiente escolar como um elemento fundamental para o espaço de debate político. E aí, por que? Uma questão da interpretação e também como conhecendo o ambiente escolar, isso que é fundamental. A gente consegue compreender que a escola não é do professor para o aluno, mas é entre os próprios alunos. Esse processo das ocupações ajudou muito a compreender isso. Eles com eles, né? E nós como facilitadores. Nós, professores e professoras, como facilitadores. Né? E isso que o pessoal não compreende. É sempre essa questão da autoridade, do que eu vou passar para eles. Então, quando eles falam de doutrinação, na verdade é uma coisa que eles estão, sei lá, se vendo no espelho. Né? Porque eles só compreendem os processos educativos dessa forma. Né?
eu tô falando para burro, né? Não, mas eu acho que é fundamental que a gente esclareça, Ricardo, assim, conceitos básicos, né, para que quem está assistindo, assim, entenda quais elementos estão permeando a pesquisa, né. E, por sinal, o Ricardo me mandou antes, né, o texto que ele está comentando agora. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o link, o título direitinho, os autores, a revista, né, a referência bibliográfica, digamos assim, o link, né, para que as pessoas possam acessar e lê-lo na íntegra e ver os gráficos, enfim. Tá? Deixa eu aproveitar que eu te interrompi, Ricardo, e fazer uma pergunta, né? Que pode ser a pergunta de muita gente também, né? Quando a gente está falando da ascensão de uma extrema-direita, né? Não só no Brasil, mas em outros países, como a gente vai acompanhando, destaco aqui a questão da Hungria, que está muito forte agora, mas falando da nossa realidade, né? A ascensão de uma extrema-direita que vem com um pacote de várias outras questões dentro desse universo reacionário. Tá? Quer dizer, no caso do Brasil, é inegável, né, vincular isso à ascensão né, e à dominação, basicamente, do mundo evangélico neopentecostal, né, que se disseminou e numa velocidade muito grande, num ritmo muito acelerado. Se a gente pegar o censo de 2010, de 2000 para 2010, né, diminui o número de católicos, né, porque no Brasil tem essa coisa de ser católico praticante, não praticante, né, diminui o número de católicos praticantes, aumenta o número de evangélicos, né? E não temos censo em 2020 por vários motivos, né? Os quais já de imediato manifestamos o nosso profundo repúdio, né? Os Sim. cortes de verba do IBGE, um país que não se conhece, né? É um país que tende, né, ao declínio, como está acontecendo no caso do Brasil. Mas como tu vês essa relação, né, entre a ascensão da extrema-direita vinculada a esses processos da religiosidade? Né? Porque a gente sabe que lá na ponta, né, lá onde acontecem os processos socializatórios, que acontecem, né, o Fecha já vai dizer isso nas juventudes, é no coletivo, né, essa ideia de culturas juvenis, esse S ele não é aleatório, né, essa ideia de estar junto, de estar no coletivo, né, mas lá na ponta isso vai acontecer em alguns espaços muito pontuais, que é a escola, no primeiro lugar, né, a igreja que vem surgindo, seja ela qual for, o vínculo religioso, pode-se dizer assim, né, que vem, já teve um espaço na década de 60, 70, agora está ganhando novamente esse espaço, e depois a rua, né, o parque, o shopping, enfim, o espaço público ou privado. Né? Então, como tu vês, Ricardo, essa vinculação existe entre a ascensão da extrema-direita e essa vinculação com o neopentecostalismo? Não estamos falando aqui de igrejas evangélicas sérias, porque a gente sabe que existem muitas, né, que fazem um trabalho vinculado à questão social, aos direitos humanos, à diminuição, à busca pela diminuição de desigualdades, enfim. Né, mas a gente sabe que outras não. Né? Como tu vês isso? Como tu vê que essa reverberação desse processo com as juventudes? Sim. Não, ótimo, ótimas colocações, assim, Vitor. E uma das coisas que eu comecei a pesquisar justamente pela questão de necessidade de compreender esse movimento foi a religião. Dominantemente, mesmo que a gente, eu acho compreensível dizer que não queremos generalizar, e não queremos mesmo, mas dominantemente, de forma dominante, as igrejas neopentecostais, elas têm uma visão de mundo que ela é reacionária. Algumas não têm, mas a maioria absoluta, não vou dizer absoluta, mas uma grande maioria, vamos dizer 70%, tem. Das pesquisas que têm circulado também, que eu tenho acompanhado, 60% a 70% seguem os neopentecostais apoiando o Bolsonaro. Eu acho que deve ter caído, espero que tenha caído, né? Na verdade, eles são a atual base, né? Sim. Do Né? E governo, isso, porque os outros ratos estão abandonando o barco. Né? Então, esse movimento não é por acaso, né? O professor Ricardo Mariano, com quem eu tive o prazer de ter aula também, escreveu um livro muito bom sobre neopentecostais, o histórico dele, né? O professor Flávio Pierucci, já falecido, trabalhava também dessa relação de religião e política.
E aí acho que a gente pode começar por... Primeiro existe o ingresso, o neopentecostalismo, então ele tem etapas, né? Aquele pentecostalismo, perdão, que vem para o Brasil final do século XIX, início do século XX, ele muda completamente, né? A partir da década de 70, com a Igreja Universal, não a Assembleia de Deus, que na verdade a Assembleia de Deus ela tem várias ramificações, né? Da Assembleia de Deus surge do R.R. Soares, do Edir Macedo, como é que é o nome daquele que é o conselheiro direto do Bolsonaro? O Malafaia. Silas Malafaia. Isso. Então esses têm a mesma vertente neopentecostal, vamos dizer assim, e que se espelharam muito no neopentecostalismo norte-americano, que é de onde vem a partir da década de 50, 60, vem essas missões para cá para o Brasil, em especial a partir da década de 70, e também com apoio governamental para combater a teologia da libertação. Não só, mas também, né? E a partir da década de 70, e em especial do 80, eles começam a adotar o processo de teleevangelização, que aí começa a dominar em massa a população, ou parte do público que era próximo ao catolicismo. O problema é que existe uma diferença de postura enorme entre o catolicismo e o neopentecostalismo, né? Sem querer entrar em detalhes, mas o neopentecostalismo, em síntese, ele dá uma resposta para a população carente. Eles constroem uma rede que substitui o Estado, aliás, não substitui, ele dá aquilo que o Estado não dá, ele dá um processo de assistência, cria uma rede de amizades em que consegue atender parte das demandas da população, que adere à religião, dá uma resposta para questões, aí isso que é paradoxal, a questões de gênero que são ressignificadas no seio da família, né? Depois, eu não vou conseguir me lembrar de cabeça agora, mas depois eu posso, se quiser, passar as indicações. Mas existe um trabalho muito legal etnográfico feito já na década de 80, demonstrando isso na periferia do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, de como muitas famílias começaram a ingressar no neopentecostalismo porque viam um processo de elitização, ou percebiam um processo de elitização da Igreja Católica que não lhes dava mais respostas. Né? E a questão material, de demonstrar, não, mas Deus quer que tu prospere, então tu vai prosperar e assim por diante. Só que junto com isso vem um pacote de total reacionarismo em relação à compreensão do que é a família, porque a família ela vai ser o elemento fundamental de proteção desses sujeitos, e eles constroem qualquer pessoa que não defenda aquele modelo familista, heteronormativo, como inimigo. É o meu inimigo, ele quer me atacar. Então sempre se cria o inimigo do outro, etc. Então todos são inimigos, né? Se não estão comigo dentro da minha igreja e assim por diante. Junto com isso, começa a surgir um processo de empreendedorismo tipicamente capitalista. Ele acaba sendo apreendido por esses sujeitos, né, que começam trabalhando, mas tu não pode defender do Estado, porque o Estado ele pode ser dominado pelo inimigo, etc. Razão pela qual os neopentecostais também, a partir da década de 90, começam a investir muito forte em representação parlamentar. Em 2018, eles lançam o Manifesto pela Nação. Se a gente pegar a parte econômica, ela é toda neoliberal. Toda neoliberal, de redução do Estado, de tecnificação e assim por diante, né? E quando entra na parte da educação, é um pavor de reacionarismo de novo, de escola sem partido, que a ideologia de gênero é isso, e papapá, né? E também num sentido privatista. E é uma das razões, inclusive, para que eles defendam pautas como homeschooling. E a gente acha que é uma coisa que serve para a elite, e de fato é.
que vai ter tempo para criar os seus filhos em casa se não forem sujeitos que tenham recurso para isso, né? Alguém tem que estar liberado para Dinheiro fazer isso. para pagar tutores particulares, professores particulares, É. enfim. Ou, o que não tem sido incomum, um investimento a partir de algumas dessas igrejas não pentecostais para fazer o processo de ensino dentro da igreja. Né? Então, isso é um movimento. Outro elemento que é fundamental também é um investimento muito grande de empresas, em especial norte-americanas, mas não só, em think tanks, né, que são grupos de estudos. Você deve te lembrar daqueles grupos de estudo que tinham de pesquisa no Brasil na época da ditadura militar, que eles eram de forte investimento norte-americano. Uhum. Né? Eles acabam se reinventando nos Estados Unidos, começam a investir em alguns grupos como o Tea Party, ou então o Partido Republicano de modo geral, e eles também investem fortemente nos países latino-americanos, porque eles têm interesses não só econômicos, mas políticos também. Uhum. Parece teoria da conspiração, mas é que existem dados que demonstram isso. Aqui no Brasil, por exemplo, o Instituto Millennium, que um dos colunistas era o Najib, que é o criador da Escola Sem Partido, e também de onde saíram algumas cabeças, como Rodrigo Constantino, que eram também um dos seus participantes. Na verdade, é muito palatável, porque quando a gente vê qualquer reportagem, por exemplo, envolvendo o Instituto Millennium no Jornal Nacional, né, inevitavelmente reportagens que vão malhar o serviço público, que vão desmerecer o servidor público, que vão ser a favor da reforma administrativa, que vão ser a favor do enxugamento do Estado. Então se vê que são pesquisas de opinião, ditas pesquisas de opinião, que olham para um lado da opinião. Né? Então, na verdade, é o que deveria ser a pesquisa sem partido, né? Porque é só o partido, não pode o partido do outro, né? Mas o meu pode. Quando estou anunciando isso em horário nobre na televisão brasileira, televisão aberta brasileira. Né? Então é bem esse processo. E esses grupos, eles são muito inteligentes, que eles começaram a investir. Bom, aqui no estado tem os encontros, uma vez eu me infiltrei aquele encontro do Instituto Liberal, que acontece lá na PUC, inclusive. E como é que é o nome? É o Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade, que bonito, né? Quem não quer liberdade? É que nem escola sem partido, ninguém quer escola com partido. Mas aí, né, existe toda uma construção para que chegue no que é liberdade econômica, assim. Então esses caras investiram no Fórum da Liberdade, nos institutos liberais, e desses institutos liberais surgiu uma série de organizações de jovens que autodenominam-se como liberais, que começaram a partir de 2013 a investir muito forte em mídia, né? Como o MBL, por exemplo. E tem o tamanho que tem hoje, com o apoio dessas organizações, não só, mas também organizações nacionais, né? E conseguem, em especial como a gente está falando no YouTube, eu acho que um deles pelo menos se tornou colunista de uma revista tipo Veja, não me recordo direito, ou de alguns canais tipo UOL, enfim, mas se tornou pop. Até, se a gente tem que compreender a questão de, vamos voltar pro velho, bom velhinho Marx, a questão de ondas, né? A gente tem momentos históricos em que determinado posicionamento político ele começa a ascender e tem um desgaste. Imagina para um jovem, 12 anos do governo de um mesmo partido. Isso em termos históricos não é nada, mas em termos biográficos para um jovem, isso é bastante tempo. Ainda mais, como tu falou, a mídia liberal, o conservador todo dia lá, né? Dizendo que eles querem fazer isso e aquilo outro. E aí a gente tem uma diferenciação que eu acho que ela anda muito junto de direita democrática e direita autoritária. Sendo que a direita democrática, e aí 2014 é a chave de ignição disso, a direita democrática, em princípio, ela aceita as regras do jogo. Né? E a autoritária não. E aí quando o Aécio... Exato. Uhum. E aí o Aécio, quando chega e não reconhece as eleições e coloca isso em xeque, isso bagunça todo o campo, né, dessas divisões que nós compreendíamos, que existiam, né, e que eram legítimas, para a direita,
E aí, aquilo que o Pierucci chamava de direita envergonhada, que era compreensível porque tínhamos a recém saída da ditadura militar, né, e também não tinha mais a União Soviética tinha recém caído, o comunismo não era um risco em princípio para essas pessoas, né? Então era aquela coisa, não existe nem esquerda nem direita, mas na prática, na pauta de construção de um Estado mínimo, eles continuavam. Hoje então essa direita envergonhada, ela se torna uma direita sem vergonha, sem querer fazer um trocadilho, né? Mas é uma direita Mas é a mais assumida. pura verdade. É uma Exato. direita assumida, orgulhosa. Esse tempo eu vi uma foto de uma menina no metrô, uma camiseta Ultra Vive, assim, me chocou. E existe essa construção mitológica, vamos dizer assim, de que na ditadura militar não tinha corrupção. Os momentos de mais corrupção que teve no país, né? Mas Bom, existe toda essa. A CPI da Covid está provando isso nos tempos atuais. Então, quem são os atores que estão constantemente na própria Exato. CPI da Covid? São. É, é, é isso, são os militares, né? E aí existe sempre esse risco que as pessoas tomam muito cuidado de dizer. O Omar Aziz, não sei se te lembra, quando ele foi muito cuidadoso, dizendo, alguns militares que mancham a imagem do exército como um todo, etc., tendo muito cuidado para isolar. No outro dia, nota do general dizendo, olha só, não é bem assim, toma cuidado com ameaçando, chantageando, né? Eu acho que É o na gato semana subiu passada. no telhado, né? E o telhado é de vidro. E o vidro está Exato. rachando, é nesse sentido. E também os autodenominados bispos, pastores, sempre nessa relação. E aí, historicamente, quem estuda, o pessoal fala que o pessoal de humanas acaba sendo de esquerda, porque a gente estuda, né? A gente vê como é que funcionou a história, né? E invariavelmente o exército brasileiro, infelizmente, tem como inimigo o seu próprio povo. Né? E mesmo para quem apoia as Forças Armadas, é vexatório o que está se passando com ela durante o governo Bolsonaro. Porque é uma instituição de Estado, né, Ricardo? Trata-se de uma instituição de Estado. Né? Então, realmente a gente fica, no mínimo, estranhando, né? Onde é que estão, quer dizer, as garantias constitucionais, os deveres e obrigações constitucionais, etc. Né? Mas, Ricardo, deixa eu aproveitar, a gente já passamos da metade do nosso tempo aqui. Eu quero te fazer uma outra pergunta, talvez seja a última pergunta que eu faço antes das suas considerações finais, porque a gente está falando sobre juventudes e política. Né? Entrou aqui, por exemplo, agora o professor Gabriel Grabov, que seja bem-vindo, Gabriel. Tá? Falar sobre política, né, é falar sobre múltiplos elementos. Né? Porque política a gente pode entender como a nossa forma de ver o mundo, né? como a nossa tomada de posições, enfim, tudo é política, né? Tudo é político. Né? Uhum. Mas a gente também não pode deixar de incluir nessa análise a política partidária. Né? E aí eu queria te perguntar como tu vês, né, esses movimentos, essas organizações das juventudes dos partidos. Né? Porque isso é algo. Quando eu tive a iniciativa de criar, por exemplo, a página do GEP Juve, né, eu coloquei juventudes para poder seguir, fazer contato, enfim, com perfis relacionados ao tema, grupos de pesquisa, enfim, mas aparece muito as juventudes católicas, as juventudes evangélicas, os grupos de jovens católicos e evangélicos, aparece um monte, né? E aparece as juventudes, juventude do PT, juventude do PSOL, juventude do PDT, partidos, eu diria, de centro-esquerda, em maior número, né, pelo menos numa leitura assim de feed de Instagram, digamos assim, né, mas também de partidos de direita, centro-direita e de direita. Né? Como tu vês essa organização dos jovens a partir dos partidos políticos e dessa organização das juventudes dos partidos, JP alguma coisa. Né? Então tem o JPSOL, tem o JPMDB, enfim. Né? Como tu vens avaliando, enfim, entendendo essa organização?
Antes da pandemia eu até acompanhava mais as mobilizações de rua, porque eu acho que é um termômetro muito bom, né? A gente vê como é que o pessoal está na rua. Mesmo estando afastado, eu tenho conseguido acompanhar pela internet, e aí, na década de 90, final da década de 90, existe, início dos anos 2000, vamos falar, Fórum Social Mundial, houve um boom dessas organizações, em especial da juventude, né? Não que não houvesse antes, mas nesse período foi um crescente, em especial pelo contexto que estava desde a redemocratização. A gente teve o governo Collor, Itamar, depois o Fernando Henrique Cardoso, então estava um desgaste no neoliberalismo, e que levou ao crescimento dessas organizações na juventude, até porque naquela época foi que se reconheceu o voto aos 16 anos, mais ou Exato. menos, né? O que acontece? Pelo que eu tenho, que eu li, pelo que eu acompanhei, porque nós éramos jovens de modo geral nessa época, né? Pelo menos eu fui, e aí nós percebíamos que esses jovens eles estavam no movimento, quer dizer, estavam no movimento estudantil, no movimento pastoral, e esses jovens eles acabaram depois do ingresso, e não é uma crítica, tá? É só uma constatação. Com a vitória do Partido dos Trabalhadores, governo federal, governos estaduais, esses jovens ingressaram para uma vida, vamos dizer assim, institucional, né? O que é normal, né? O que acontece é que que eu percebi, não só eu, mas várias pessoas, que essas organizações elas foram levadas juntas também para a vida institucional. Esses jovens começaram a agir dentro da esfera institucional e compreendendo aquilo de uma forma naturalizada, que, olha, isso aqui é o nosso direito, é dado. Então, quando se falava em qualquer risco à democracia ou de mobilização contra, por exemplo, se existe uma contestação, já existe uma grande desconfiança. Né? Não, esse dissenso aqui não, ele não é aceitável. E muitos desses jovens começaram, e também numa constatação, trabalhar como assessores parlamentares, estagiando na prefeitura, e isso também é normal, só que isso levou a uma nova forma de militância e desacostumou a um trabalho de base, vamos dizer assim, e também a disputas que não têm a ver necessariamente com a vida cotidiana burocrático, sabe, que eu quero dizer, administrativa. Uhum. Porque é normal, as pessoas acabam se envolvendo com isso, tem que fazer isso. Não estou responsabilizando de forma nenhuma o momento que nós estamos vivendo com isso, mas o que aconteceu é que houve um recrudescimento, inclusive, de formação e de, não gosto do termo, mas me foge um outro melhor, cooptação de jovens para essas organizações. Né? O nível de participação ele reduziu e novas organizações começaram a surgir. O pessoal surge em 2005, né? O PSTU de 94 também cresce um pouco, mas não tanto quanto o pessoal. Nos últimos anos, o PCB e a UJC em especial cresceram também bastante, né? E o pessoal ele também tem uma série de correntes, né? No Rio Grande do Sul é Ah, um movimento, isso que eu né? ia te colocar, as múltiplas correntes, por exemplo, dentro do próprio PSOL, né? De jovens que têm a pauta, obviamente, reivindicatória da esquerda, as causas da justiça social, tudo em comum, mas que no esmiuçar das suas demandas, dos seus pensamentos, inclusive dos seus autores de referência, vão participando de grupos intrapartidários. É, mas o que é isso? E aí tem, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se em outros estados é assim, mas existe uma hegemonia do movimento esquerda socialista, né? E cada uma dessas organizações tem a sua cultura na esquerda. O que eu vejo só, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas de modo geral, é que existe uma dificuldade dessas organizações de esquerda e também da juventude de conseguir comunicar-se com a massa, com a população de modo geral. Porque as pautas que lhes são caras, elas são importantes, mas elas não são de uma adesão
para o grosso da população. Tá? Uhum. Não há uma aderência da população, e existem outros coletivos que não são de esquerda que têm crescido enormemente, como, por exemplo, os coletivos de juventude de igrejas neopentecostais. Esses Uhum. crescem e eles fazem, e aí também uma diferença que eles fazem um trabalho de base para a massa. Tá? São desafios que a gente consegue, que a gente está observando. Não é que essas juventudes de esquerda elas não tenham que levar adiante essas pautas, eu acho que tem, né? Mas o desafio que é dado é como consegue se comunicar com a população de modo geral, demonstrando que existe uma relação com esses elementos são colocados e com a situação que nós estamos vivendo no país atualmente. Uhum. Uhum. E outra questão também é que, primeiro que esses coletivos eles tendem a ter uma circulação, uma participação, dependendo do seu perfil, muito rápida, né? Uma outra atividade, tu quer dizer. É isso, perdão, uma rotatividade Uhum. muito, muito Uhum. alta. E às Uhum. vezes eles têm algumas brigas que são muito bairristas. Algumas coisas que depois, quando o cara fica mais velho, fica assim, mano, por favor. Né? Eu me lembro de um caso de um professor aqui de Pelotas, que ele participou quando era jovem da disputa para o DCE da Católica. E aí era um monte de. Isso na redemocratização. E daí eles tinham que se juntar, mas eles não se gostavam, porque um era trotskista, outro era stalinista, outro sei lá o quê. E aí, não, a gente tem que combater a ditadura, temos, então vamos ver que a gente tem acordo em comum. Aí eles foram, mas e a China? E a União Soviética, sei lá o quê, papapá. E a Albânia? Não, na Albânia a gente não concorda. Aí eles não conseguiram fazer uma chapa porque conseguiram achar a Albânia para separar eles, entende? Então, sempre, cada conjuntura vai ter a sua Albânia. Isso que é o nosso Uhum. problema. Eu acho que esse é um dos problemas centrais hoje no Brasil, né? Porque nós estamos frente a diversos momentos de eminências de rupturas democráticas, né? E me parece que as forças da democracia, sejam de que lado forem desse espectro, mas que sejam democráticas, né? Não têm conseguido dialogar. Eu acho que diálogo é um conceito estruturante fundamental nesse sentido, né? Que perpassou vários momentos da tua fala aqui. Né? Quer dizer, o diálogo dos jovens com a massa, os jovens dentro desses grupos, por exemplo, de partido de esquerda com as massas, dessas pautas reivindicatórias, né? E principalmente o diálogo, quer dizer, das forças democráticas desse país. Né? Porque a gente sabe que a conjuntura ela é extremamente delicada, tensa, a gente está vivendo numa linha tênue, né? Gosto muito de utilizar aquela metáfora do cirurgião, porque quando a gente fala coisas médicas, as pessoas, né, parece que tem um entendimento assim claro, do cirurgião de coluna, que se ele deixar cair uma agulha em cima da coluna aberta, a pessoa fica paraplégica. É mais ou menos isso que a gente está vivendo. E me parece que tem um grupo, né, no Brasil que não está entendendo a seriedade do momento. Está achando que não, é mais uma besteira que foi dita, né, por aquele que senta na cadeira do Palácio do Planalto. Não, é mais um. Né, não é isso, não é isso. Né? E falta diálogo, né, porque a gente não está falando de eleger partido A, B ou C. Nesse momento, a gente está falando em garantir o funcionamento do Estado Democrático de Direito e das instituições democráticas, né, que foi E, tão lutado, né, para ser conquistado, e agora a luta é para garantir a manutenção dessas instituições. Né? É, e eu não sei se tu vai concordar comigo, sem desmerecer de forma nenhuma as lutas que aconteceram no último período, né, de manifestação pública, e elas tiveram um papel muito importante, mas o que tem conseguido garantir um mínimo de segurança institucional é a burocracia estatal, né? Não a burocracia no sentido pejorativo que geralmente a gente costuma utilizar, né, mas a burocracia no sentido do Weber, né? Aquele pessoal que garante a continuidade das normas estatais, que não são nenhuma maravilha, mas que garantem um mínimo de garantias Uhum. contra a alopração Exato.
que tem acontecido. Só que isso não é nenhuma garantia ad infinitum. Não é. Isso Isso pode ser perdido muito rapidamente. é muito frágil, muito, muito frágil. É. Ricardo, Inclusive nós essas... estamos no, desculpa te interromper, nós estamos Não, quase no nosso limite do nosso tempo aqui, porque o Instagram ele tem 60 minutos de live. A nossa proposta inicial era fazer 30 minutos, mas como os assuntos vão rendendo, a gente acaba ficando quase no nosso teto aqui de tempo e ainda poderíamos ficar falando muito mais sobre esse assunto. Eu queria pedir que tu pudesse encaminhar suas considerações finais, né? Temos aí acho que menos de 5 minutos de live e quero mais uma vez, Ricardo, te agradecer, né? Dizer do orgulho que é termos pesquisadores das juventudes em diversas regiões do Brasil, em especial aqui em diversas regiões do nosso estado, né, destacando a metade sul do Rio Grande do Sul, né, a te agradecer, obviamente, mais uma vez pela acolhida imediata, né, ao nosso convite aqui, dizer que essa é a primeira de muitas outras tantas oportunidades que nós teremos aí de trocas, né, seja sempre bem-vindo aqui em Porto Alegre, né, no JEP-Juve, em outros espaços que a gente vai criando aí, né, e dizer, então, que essa live vai ficar gravada, né, para que as outras pessoas, então, que queiram assistir, enfim, né, se interessem pelo tema, também possam acessar. Te passo a palavra, as suas considerações finais, né? E depois na descrição do vídeo eu vou deixar, né, algumas referências, enfim, que tu fores me mandar. Deixa eu só fazer um comentário aqui do Aglailton. Gostaria de agradecer ao JEP-Ju pelas contribuições através dessas lives. Isso aqui do Nordeste, estudo na UECE. Um grande abraço para o pessoal do Nordeste, né? Um grande abraço para o pessoal do Ceará. Né? Amo estar e trabalhar com as juventudes. Muito obrigado, Aglailton, pela tua presença aqui também. Ricardo. bom, então eu queria te agradecer novamente pelo convite, parabenizar pela iniciativa do grupo do JEP-Juve, prazer em conhecer o grupo. Eu fico à disposição e louco que a gente consiga voltar a uma situação de normalidade para que a gente consiga se encontrar e fazer uma rede de debates e de construção de propostas para essa temática que é tão importante e agradecer a todo mundo que nos acompanhou essa noite. E fico à disposição para qualquer coisa. Um abraço a todo mundo. Nós tivemos aí, eu estava acompanhando, né, uma média de 8, 10 pessoas. Aqui é flutuante também o público, né? As pessoas acessam e saem, enfim. Eu tenho uma amiga que diz que quem consegue manter 10 espectadores numa live e não é o Caetano Veloso, foi um sucesso total. Então podemos dizer que fomos um sucesso, né? Certamente lá quando a gente for fazer as contabilidades que aparece automático no Instagram, vão aparecer, né, 40, 50 pessoas que ficaram nesse período e depois vai ficar à disposição para todos que quiserem. Nós queremos já deixar aberto o convite daqui a 15 dias, dia 18 de agosto, às 19 horas, aqui no canal, teremos a fala da professora Miriam Lacerda, da Uni La Salle, que vai falar sobre a diabolização das juventudes. Né? Um tema curioso, né, que desperta, né, a curiosidade, né, como os jovens são diabolizados, demonizados, né, como a condição juvenil vem sendo diabolizada no mundo contemporâneo. Né? Então, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado a ti. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que vão nos assistir em outro momento. Né? Dizer que o JEP-Juve é formado por todos nós. Estamos a menos, embora o grupo tenha sido fundado em 2018, né, aqui na URGS, estamos a menos de um mês no ar, já temos mais de 1.000 inscritos aqui na nossa página. Né? E esse é um espaço de todos nós. O ciclo de lives é um ciclo de formação, também faz parte do elemento estudos, né, do grupo de estudos e pesquisas. Né? Então a gente agradece imensamente aos colegas pesquisadores das juventudes que estão colaborando aqui conosco nesse ciclo de lives, né? E que rapidamente a gente possa se encontrar, né? Seja aí, seja aqui, né? Porque eu acho que muito do encontro também presencial, muito do que acontece, né? Além, fora da palestra, fora da mesa redonda, quer dizer, o cafezinho, o almoço, o jantar, enfim, isso a gente cresce também muito como comunidade científica, comunidade acadêmica, né? Então, o Instagram acaba de me anunciar que eu tenho 25 segundos restantes, né? Então, desejar boa noite a todas e todos, né? Muito obrigado pela participação e a ti, Ricardo, mais uma vez, que essa seja a primeira de muitas outras tantas oportunidades. Fiquem bem, vacina para todos e todas já e democracia sempre.